Esse vídeo compõe o Programa de Práticas Autônomas Colaborativas e está sendo financiado pela Lei Paulo Gustavo, recurso que chegou até o município de Itapecerica da Serra, com o objetivo de incentivar projetos de artistas e produtores culturais do município. E essa é uma forma que a gente encontrou de propagar para o máximo de pessoas interessadas possível. Oi, gente! Eu sou Lara Pascon e hoje quero convidar vocês para um exercício de planejamento mensal. Eu sou Relações Públicas Comunitárias e criei um sistema que a gente chama de Práticas Autônomas e Colaborativas, que são basicamente práticas que você pode fazer para desenvolver a sua própria autonomia, mas sabendo que são coisas que você vai fazer em interação com o mundo, com outras pessoas. Por isso, são colaborativas. Além disso, você também pode fazer esses exercícios em companhia, que é muito mais gostoso. E aí você desenvolve tanto a sua autonomia quanto um processo de colaboração, ajudando outra pessoa a desenvolver também a sua própria autonomia. Então, vamos lá para o nosso exercício de hoje, que é o exercício de planejamento mensal. Aqui é importante a gente também evidenciar que esse não é um tipo de planejamento linear, rígido, mecanicista. Esse é um tipo de planejamento para pessoas que querem lidar com o caos e não corrigir o caos. Eu não acredito que é possível a gente corrigir o caos. A gente pode navegar nele e trazendo harmonia e percebendo as coisas que estão acontecendo, tendo mais consciência. Mas aqui também já é um bom momento para você entender se esse é um tipo de planejamento que faz sentido para você ou não. Aqui a gente não vai estabelecer metas e métricas rígidas. A gente vai estabelecer perspectivas, intenções, possibilidades. E muitas dessas coisas se concretizam, algumas não. Se você é a pessoa da planilha, vão ficar várias colunas. Se você é uma pessoa da escrita livre, você pode estar fazendo em formato de mapa mental. Então escreve no centro da folha o nome do projeto e vai puxando, né, as coisas importantes dele para você, vai puxando o objetivo a partir das coisas importantes para você. Deixa a sua criatividade fluir. Esse é um processo de criação, de criatividade e pessoal, intransferível. Todas essas anotações que você estiver fazendo agora não precisam servir para mais ninguém além de você. Então você que precisa entender, para você que precisa fazer sentido, para você que precisa ser gostoso. Na verdade tem que ser gostoso. Se não tiver gostosinho aí, levanta, dá uma chacoalhada, pega um copo d'água e volta. Porque se a gente não estiver curtindo o processo de se projetar, tá ruim. Então, nós vamos precisar de papel e caneta, basicamente, mas você pode fazer também no computador, no dispositivo que você preferir para se organizar. Eu gosto também de adotar um caderno onde eu faço exercício todo mês. Assim, eu vou tendo um registro, um compilado de como foram as atividades. É mais fácil de visitar a memória do que eu tenho feito e também reconhecer o meu trajeto. Para começar, eu vou convidar vocês para um momento de centramento, de respiração. Você pode escolher a posição que você quer ficar e eu vou fechar os olhos. Fica à vontade para fechar também, se você se sentir confortável. Começando trazendo a atenção para a respiração, para a sensação do seu corpo agora. Percebendo o contorno do corpo, a sensação da pele, a temperatura do ar tocando a pele, a sensação da roupa tocando a pele.
Percebe os sons ao seu redor, o ambiente que você está. E a partir do barulho mais distante que você puder ouvir, aos poucos, vai trazendo a atenção para os barulhos mais próximos. Até que você escuta os barulhos dentro de você. Seus pensamentos. E ouve até a sua respiração. Desfruta dessa sensação de conexão com a sua própria respiração. Com esse movimento natural e sem esforço que o seu corpo faz quando o ar entra e sai. Percebendo a vida pulsando dentro de você e ao seu redor. O ar que permeia o seu corpo e conecta e permeia todas as coisas que existem, aqui e aí. Te convido a trazer para os seus pensamentos a sua intenção com esse exercício, um exercício de planejamento do mês, de perspectiva sobre as suas atividades. E gentilmente, no seu tempo, te convido a desabrochar os olhos, o corpo num espreguiçar bem gostoso. Primeiro exercício é o que a gente chama de check-in, que é como eu tô chegando, como eu tô me sentindo agora, porque cada pessoa está num contexto diferente e para embarcar numa atividade é legal que a gente possa trazer a nossa intenção, perceber como a gente está se sentindo, qual é a nossa disposição para essa atividade. Então, se você estiver fazendo sozinha, sozinho, é um momento de autoconexão. E se você estiver fazendo com outras pessoas, é um jeito de todo mundo entrar num mesmo clima. E esse clima é importante também para trazer a nossa intenção. O que é que a gente está fazendo aqui? Com papel e caneta, a gente vai começar fazendo esse pequeno download de como estamos nos sentindo agora, qual é a nossa intenção com o exercício de planejamento mensal. Eu vou fazer junto com vocês, para que a gente tenha um ritmo de atividade mesmo, tá? Se você estiver em companhia, vocês podem me acelerar, pausar. Se você estiver a sós no seu ambiente, você tem a minha companhia em tempo real também. Mas também pode me acelerar, me pausar, como for mais gostoso para você. Então, primeiro, um download, como eu estou me sentindo agora e qual é a minha intenção com esse exercício. 1,5 minutos, mais ou menos, para você chegar com a sua cabeça nessa atividade.
Qual que é o objetivo de um planejamento mensal? Por que a gente faz um planejamento mensal? Minha opinião sobre isso é que os meses são só 12 ao longo de um ano, né? Mas eles são marcos de ritmo para a nossa vida. Vou falar uma coisa um pouco polêmica, que é: o tempo foi criado. A gente inventou essa marcação de tempo, as 24 horas, 7 dias da semana, 30, 31, 28 dias num mês. Então esse tempo, ele é um marcador social. É uma forma da gente se organizar enquanto bando, né? Coletivo global, vamos chamar assim. Mas tem essa utilidade da gente marcar um ritmo, da gente, por exemplo, ter todo mês o dia de pagar as contas, né? Tem também um ritmo natural, o ritmo da natureza, mas a primavera não começa no dia 21 de setembro, ela começa por ali. Assim como o ciclo menstrual, cada mulher tem um número de dias desse ciclo. Então, esse é um planejamento mensal, mas você pode escolher, inclusive, a periodicidade com que você quer fazer. Se você quiser fazer sempre no primeiro dia do seu ciclo menstrual, fica à vontade. Se você quiser fazer todo dia 15 do mês, fica à vontade. O exercício é para que você tenha a oportunidade de ter um parâmetro de tempos em tempos sobre como você está conduzindo a sua própria vida. Então, o que eu reconheço que eu fiz no mês passado ou no ciclo passado, dependendo desse parâmetro que você definir para você. Muito importante essa atividade porque a gente vive num sistema de aceleração. Em geral, a gente está fazendo e planejando, e uma grande sensação de falta. De, eu não fiz o suficiente, eu não fiz tudo o que eu queria. Então aproveita essa oportunidade para reconhecer a vida que você viveu, porque você está vivendo, você está fazendo coisas. Às vezes você não cumpriu o seu checklist, mas quais foram as coisas que você fez e que não estavam no checklist? Talvez seja uma boa hora para você anotar e reconhecer que isso existiu e que foi feito. Então eu vou fazer uma proposta. Para responder o que eu reconheço que eu vivi nesse último ciclo, nesse último mês, eu sugiro que primeiro você escreva tudo que vem da sua cabeça. E depois abre a sua agenda e vê o que você tem na agenda, mas que não entrou na sua lista, o que entrou na sua lista e não está na agenda. Brinca um pouquinho com essa percepção.
Agora que você reconheceu o que você viveu nos últimos tempos, vamos reconhecer o que está vivo em você agora. O que você tem pensado? Sobre o que você tem pensado? Quais são os projetos que estão pairando na sua cabeça? Podem ser coisas que já encerraram, mas que ainda estão te ocupando de alguma forma. Podem ser coisas que ainda nem começaram, mas já estão te ocupando. Podem ser coisas que estão acontecendo agora. Aqui a gente vai começar a trazer essa perspectiva de projeto. Projeto pode ser tanto algo profissional quanto algo pessoal. Então, se eu tenho que arrumar o meu quarto, esse é um projeto. Então, a minha capacidade de imaginar um quarto de determinada forma faz com que eu possa projetar isso na minha vida. E aí eu vou saber por onde eu vou começar. Vou começar separando roupas, vou começar arrumando alguma gaveta. O que é que eu quero ver transformado naquele ambiente é o que vai dizer quais são as atividades que eu tenho a fazer sobre aquilo. Então, consciente de que a gente acaba lidando com projetos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o convite agora para a terceira pergunta é: quais projetos estão ocupando a minha mente agora?
feita a lista dos projetos que estão na sua mente nesse momento, relaxa que você vai poder incluir coisas quando você quiser. Esse material é seu, ninguém está te avaliando e é um material vivo. Dito isso, sabendo que você pode refazer no meio do seu ciclo, se você quiser, a gente vai começar a escrever por que esses projetos são importantes. Tenta ser bem objetivo no porquê que esse projeto é importante para você. É a sua fonte de renda? É sobre relacionamentos importantes? É sobre realização de um propósito pessoal? Segurança, o telhado está caindo. Esse é um projeto que precisa ser feito, né? Então, por que que esse projeto é importante para você? No máximo 3 palavras sobre isso para cada projeto. E aí, rolou? Agora, a gente vai reconhecer que esse ciclo que a gente está iniciando, esse mês, é limitado. Então, não vai dar para a gente fazer tudo que a gente quer fazer na vida nesse mês. A gente vai selecionar algumas coisas para fazer esse mês. Não é que você precisa anular esses projetos da sua vida, tirar eles da sua frente, não é sobre isso. Às vezes você pode escolher ativamente não fazer nada sobre ele. Quando eu escolho não fazer nada sobre a coisa, não significa que a coisa vai ficar parada. Ela vai ficar existindo à sua própria maneira, sem o meu controle, sem a minha ação. A quinta pergunta é: para quais desses projetos eu vou olhar nesse novo ciclo? Para quais deles eu vou dedicar atividades? Certo?
E aí você só vai selecionar esses projetos. Olha para eles, reflete sobre eles, reconhece o tamanho que eles ocupam dentro de você, a importância que eles ocupam na sua vida. Então, seleciona quais são os projetos prioritários deste momento. Agora, a sexta pergunta é diferente daquela do porquê que é importante para mim, mas a gente também vai falar do objetivo do projeto. O objetivo que a gente tem com cada um desses projetos neste mês. Então, reconhecendo o campo da vida que esse projeto é importante, você também vai poder entender qual o seu objetivo com esse projeto na sua vida. Por exemplo, tem um projeto que tem a ver com ganhar dinheiro. Qual que é o meu objetivo nesse mês com esse projeto? É um projeto novo. É fazer a primeira venda. Se eu não conseguir fazer a primeira venda, talvez a relevância dele na minha vida, que é ganhar dinheiro, não concretize. Então, por isso é legal a gente ter essa visão de perspectiva com os nossos projetos. Porque às vezes eu estou nutrindo uma coisa na minha vida, que o objetivo dela é ganhar dinheiro, mas na prática eu estou ganhando dinheiro? Eu estou conseguindo atingir esse objetivo no passar do tempo, com as atividades que eu determino? Se o meu objetivo é criar rede, fortalecer comunidade, pertencimento, aí eu estou sofrendo porque o projeto não me dá dinheiro. Por que eu estou sofrendo se o objetivo desse projeto não é de dar dinheiro? Às vezes ele pode até dar algum dinheiro, mas o meu objetivo com o projeto é pertencimento, é conexão com as pessoas. Isso está rolando?
Aí o meu objetivo do mês com o projeto, e não a relevância dele na minha vida, né? Mas o objetivo do mês vai ser, por exemplo, fazer 4 reuniões. Então, assim a gente vai ponderando a coerência entre o porquê esse projeto é importante na minha vida, qual é o meu objetivo para o projeto nesse momento. Ah, Lara, mas eu tenho muitos objetivos com esse projeto. Quais são os objetivos para este mês? O que você quer ver sendo realizado este mês? Como é que a gente vai decidir se é sensato o objetivo que a gente está criando? Definir um objetivo que seja específico, que seja mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, por exemplo, realizar 4 reuniões neste mês. É específico o suficiente, ou 4 reuniões de panorama semanal. Então, é específico o suficiente para saber reunião sobre o quê. Eu já sei o que é um panorama semanal dentro do meu projeto, então eu sei para quem que é, o formato que é essa reunião. É mensurável, são 4. É relevante, porque panorama semanal, dentro dos meus projetos faz sentido, 1 por semana, então é específico, mensurável, é atingível, consigo fazer 1 por semana, é relevante, porque faz sentido fazer 1 por semana, e é temporal, dentro deste mês. Ganhar mais dinheiro não é um objetivo. Um objetivo seria ganhar 6 mil reais vendendo vasos de plantas. Eu sei o que é que eu vou vender, é específico, vasos de plantas. Não seja megalomaníaca, megalomaníaco. A gente já vive num mundo, numa cultura de excessos. Então, fique tranquila, tranquilo que o seu tempo vai ser ocupado mais do que você consegue planejar, com informações, com demandas. Então, por enquanto, a gente vai focar no essencial, para não perder de vista o foco e deixar que a vida vá acontecendo e a gente vai dançando com esse caos, tá bom? Então, simbora escrever os objetivos de cada um dos projetos.
Estabelecidos os seus objetivos, é hora da gente começar a olhar para as atividades. A gente vai separar atividades em 2 tipos. As atividades de rotina, e que você não precisa pensar que são coisas que você vai fazer para o resto da sua vida, mas para o resto deste ciclo, provavelmente. Pode ser coisas que você vai fazer diariamente, pode ser coisas que você vai fazer semanalmente, pode ser coisas que você vai fazer a cada 2 dias. Enfim, mas precisa ter uma repetição ao longo desse tempo que a gente está estabelecendo de 1 mês, tá bom? As atividades pontuais, que são atividades que você vai fazer uma vez e dela vão se desdobrar outras atividades. Então, por exemplo, uma atividade de rotina que eu estou estabelecendo para mim é a escrita recorrente. Eu já fiz, eu vou dar aqui um exemplo real para vocês verem como ele pode ser mais complexo ou mais simplificado, dependendo do seu objetivo. A atividade de rotina de escrita, para mim, dentro de um projeto de autocuidado, vinha uma escrita livre de manhã, que a gente conhece também como páginas matinais, morning pages, vem lá do livro O Caminho do Artista. Eu já tive isso como uma atividade de rotina para o objetivo do autocuidado, começar esvaziando ao invés de absorvendo, né? Trocando ali o Instagram, especificamente, pelas páginas matinais. Agora, eu tenho o objetivo de registrar todas essas teorias e práticas que eu venho desenvolvendo. Então, eu tenho outro objetivo de rotina, que é escrever toda semana sobre uma dinâmica que eu já criei, que eu já facilitei. E toda semana uma história pessoal sobre algo que eu tenha vivido. Eu estou estabelecendo aqui 2 atividades de rotina que têm outras especificidades, ainda que a atividade pareça a mesma, mas elas estão diretamente alinhadas com o meu objetivo do projeto. Antes era um projeto de autocuidado, e então a atividade também era escrita e o modelo era livre, de manhã, não precisa pensar sobre o que você está escrevendo. Agora o meu objetivo é consolidar um tipo de pensamento. Eu não preciso escrever todo dia, ainda que eu possa, mas pelo menos uma vez por semana eu tenho que escrever uma atividade que eu tenha desenvolvido e uma vez por semana uma história que eu tenha vivido. Faz sentido por aí? Ah, Lara, mas não é pontual? Porque você vai escrever sobre isso e criar um material, ou vai escrever uma história sobre a coisa. Não é pontual, porque é algo que eu tenho que fazer durante um período para que eu veja um resultado no final. Pode sair só um texto, um post, mas não é, o meu objetivo não é um post, o meu objetivo é consolidar um pensamento, tá bom? Por que eu tô contando isso também? Até para manejar as expectativas. Eu sei que se der errado pode virar só um post, mas vai ser útil. Tem uma frase da Brené Brown que é: o que vale a pena ser feito mesmo que eu fracasse? É essa lógica também. Qual é a atividade que eu vou apostar? Que ela não é fútil, ela não é uma besteirinha, ela é importante para mim. Seja uma atividade de rotina, ou seja, uma ação pontual que você precisa fazer dentro do seu projeto. O que é uma atividade pontual? É criar uma lista de parcerias possíveis. Eu não preciso criar essa lista sempre. Marcas que combinam com esse projeto não são infinitas. Então, eu vou fazer essa lista uma vez. Eu vou poder olhar quando do meu mês essa atividade faz mais sentido. Quando eu consigo criar um bloco de tempo na minha agenda, se é uma atividade que precisa acontecer no começo do mês, no meio do mês, no fim do mês, se eu tenho alguma urgência para que essa atividade aconteça. Então, quando a gente diferencia atividades de rotina de atividades pontuais, a gente consegue
melhor encaixá-las ao longo do tempo e se planejar literalmente enquanto dia a dia para que essas atividades aconteçam. Beleza? Então, bora lá. Olha para cada um dos projetos e vê se ele demanda alguma atividade de rotina ou alguma atividade pontual. E aqui a gente não vai escrever mais do que 3 atividades por projeto. Ah, Lara, mas esse projeto é muito importante, ele tem muitas atividades. Então, quais são as atividades que mudam o estado das coisas? Quais são as atividades cruciais para isso? Tá bom? Depois, você pode fazer o detalhamento mais minucioso para cada um desses projetos. Contando enquanto programa de práticas autônomas e colaborativas, a gente tem o que é chamado de panorama semanal, que é esse momento mais atividade por atividade, o que precisa ser feito agora, tá bom? Mas enquanto planejamento mensal é essa perspectiva mais macro do projeto. Então, no máximo, 3 atividades de rotina ou pontuais para cada um dos seus projetos.
Definidas as atividades, agora a gente vai para o fechamento do nosso planejamento, que é qual é o fenômeno que eu espero a partir dessas atividades. O que é que eu espero que aconteça com isso? Então, pode ser um tipo de métrica que a gente estabelece também, que é aquilo que eu vou observar. Aqui é bem importante a gente tomar cuidado na compreensão de o que é que a gente quer responder aqui, para não confundir com o objetivo. Mais uma vez, a palavra objetivo é ótima, ela engloba muitas coisas, mas aqui a gente está separando. Então lembra que a gente já falou do porquê que é importante, então seria um tipo de objetivo, né? Por que é importante esse projeto? Ah, porque ele me dá dinheiro, porque ele constrói rede, porque ele toca meu coração. Qual é o meu objetivo para este mês com esse projeto? O que é que eu vou buscar concretizar com ele? E aqui eu estou falando do meu imaginário. Concretamente, qual é a linha de chegada? Eu planto coco para colher coco. Eu quero colher coco. Meu objetivo é tomar água de coco. Mas aí a minha métrica vai ser observar se a planta que eu plantei se desenvolve como um coqueiro. Quanto ela está crescendo. Ou se é outro tipo de coco. Plantei uma coisa e descobri que era outra. Então, por isso que é um fenômeno. É claro que eu vou observar objetivamente como está crescendo, quanto está crescendo, no que se torna. Mas eu não tenho como dizer exatamente o que vai ser. E é essa flexibilidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, como inclusive uma das bases das práticas autônomas e colaborativas, que diferencia esse tipo de planejamento de outros tipos de planejamento mais rígidos, é esse espaço para ver o que a coisa se torna e lidar com o que se torna. Perder um pouco essa rigidez da nossa expectativa, do nosso controle sobre as coisas. Consciência sobre o que é nossa responsabilidade e o que está no nosso controle, e também consciência sobre o que não está no nosso controle. A gente vai ter que contar um pouco com a sorte e com a curiosidade de lidar com aquilo que existe e não com aquilo que a gente imaginou, tá bom? Então, a atividade agora, que é a atividade número 7, é o que é que eu vou observar sobre esse projeto, sobre o desenvolvimento desse projeto. A gente tem mais possibilidades, a gente pode criar mais no meio do caminho. E é isso que eu quero lembrar, gente, tá? De aproveitar que a gente está falando de um planejamento mensal para poder brincar com a nossa vida, com as nossas estratégias. Quais são as estratégias que a gente está adotando para cuidar das coisas que a gente quer que existam. Isso vai do seu discernimento agora. Escolher onde você vai pôr a sua atenção. Isso fica uma poesia imensa para a nossa vida, né? Onde a gente põe a nossa atenção, para o que a gente está olhando. Aproveita que o planejamento é mensal e você pode rever onde você está pondo a sua atenção todo mês. Vamos arriscar nessa atividade? Atividade das métricas, fenômenos. Pergunta 7. Onde eu vou pôr a minha atenção sobre esse projeto? O que é que eu vou ficar observando, monitorando enquanto transformação?
a gente pode começar a encerrar esse exercício sabendo que ele não se encerra em si, aqui e agora. É um processo. Então, se é a primeira vez que você está fazendo, você vai se sentir de uma forma. Se você está fazendo pela segunda, terceira, outras vezes, provavelmente você vai ter outra sensação. E eu quero compartilhar com vocês essa sensação de continuidade que eu estou sentindo agora também. Eu vejo os meus projetos mudando, eu vejo as minhas ideias sobre os meus projetos mudando. E essa prática de planejamento mensal me ajuda a manter a coerência dentro dessa mudança. Então, te convido para essa sensação de continuidade, de processo. E se quiser compartilhar comigo, eu vou adorar saber como acontece aí na sua vida. Essa transformação a partir de onde a gente coloca a nossa atenção, de como está a nossa consciência sobre as coisas que a gente está fazendo. E é isso. Se quiser aprofundar em cada um dos seus projetos, também é possível. E tem uma metodologia que eu trabalho, que eu gosto muito, que é a metodologia do Dragon Dreaming, que também traz essa visão que sai da lógica do planejar e realizar e acrescenta a fase do sonhar o projeto e de celebrar o projeto, que é uma base fundamental de tudo que a gente conversou hoje. Então, quando a gente começa reconhecendo o que a gente viveu, a gente começa reconhecendo e celebrando o passado. A gente não está nascendo agora, a gente já tem uma trajetória. Então, o planejamento mensal é baseado também no Dragon Dreaming. A gente começa celebrando, reconhecendo a vida que já existiu, onde a gente está, com quais recursos, e sonhando coisas novas, que é a parte da nossa imaginação, dessa nossa capacidade criativa de saber que outras coisas podem existir além daquelas que existem. Então, a gente sonha e começa a planejar, a testar isso que sai da nossa cabeça, da teoria, no ambiente. E depois que a gente planeja e até testa realmente, aí a gente vai para a realização, que tem muito a ver com esse caos que a gente falou, é a hora que dá vontade de sair correndo, é a hora que a gente vê o que a gente não conseguia imaginar, quando a gente tem que lidar com a vida como ela é, né? Então, por isso, o momento de realização. A gente percebe como as coisas acontecem mesmo. E depois que a gente realiza, a gente celebra o que a gente viveu. Celebrar não é só festa, celebrar é também elaborar os lutos, reconhecer o que a gente imaginou e não existe. Reconhecer o que não aconteceu como a gente gostaria. E então poder perceber quais foram os aprendizados, quem somos a partir de agora. Eu te agradeço a companhia até aqui, completando esse exercício que é do planejamento mensal. Para mim é muito valioso compartilhar essas práticas que fazem bem para mim. Eu sei que já fizeram bem para outras pessoas e registrar isso em vídeo, pôr na internet é uma forma de soltar e entregar o projeto também. Te agradeço a companhia aqui e fico aberta para a gente prolongar essa conexão. É isso, até mais. Eu quero agradecer o Tom, que fez essa gravação pela produtora de Galocha. Quero agradecer a Casa do Gil pelo espaço, acolhimento. E agradecer a Lili, minha cachorrinha sombra inseparável. Pô, você tá com cara de quem tá no filme, mas eu espero que não seja.